povo brasileiro sobre os temas que aqui eu discorri. Passamos a palavra ao doutor Jesus Castro Caamano, diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Bom dia, senhor senador, presidente da comissão, a todos os expositores da mesa, o senador José Medeiros, e a todos os presentes. Eu primeiro gostaria de fazer um agradecimento ao senador Paim pela sua luta obstinada a favor do direito da classe trabalhadora como um todo, né? E aí, no caso dos servidores públicos, né? E, ao final, eu pretendo também fazer alguns apelos, aproveitando essa sua qualidade nobre. Eu falo aqui representando os policiais rodoviários federais, pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, representando aqui também dois sindicatos, né, que tiveram de forma direta ou indireta envolvido nesse evento, que é o sindicato do Pará e do Tocantins. A equipe era do Tocantins, né, que estava no evento, né, nas pessoas de Mauro Borges e Marco Antônio Gomes, né, e, a princípio, a gente vem aqui mostrar e declarar o nosso total repúdio, esperando que o Estado brasileiro possa dar a resposta à altura, porque, infelizmente, para uma ação absurda dessa, criminosa, nós precisamos de uma resposta estatal à mesma altura, dentro da lei. Dentro da lei. Isso tem um caráter preventivo também, não apenas o repressivo. Então, nós precisamos, o Estado brasileiro, pelas suas instituições, seus órgãos envolvidos, precisa dar uma resposta à altura. Esses criminosos precisam ser levantados, investigados, processados e condenados. E, como tem no próprio folder aqui uma informação que eu colhi do SINAIT, que os mandantes do crime, da chacina de Unai, respondem em liberdade. Então, quer dizer, e eles são os maiores criminosos. Esses são os piores. Se não fosse eles, não haveria executores. Quem tem um interesse nessas ações criminosas são esses mandantes. E aí eu pretendo também fazer um encaminhamento ao final nesse sentido, né? Como o senador bem disse, o senador Paulo Paim falou de início, é uma terra sem lei, né? Eu não vou me aprofundar nisso, mas realmente é um problema muito sério. Algumas poucas famílias acham que estão acima da lei e da ordem do Estado. E, infelizmente, a gente vive hoje uma onda nacional que aumentou sobremaneira a audácia desses criminosos contra as instituições democráticas e seus órgãos, seus servidores públicos do país. E é preciso que, muitas vezes, infelizmente, influenciado pela própria mídia, que muitas vezes ressalta como profissionais bons e ruins, existem todo tipo de categoria, mas eles ressaltam, muitas vezes, um erro, né, algo que deve ser combatido, de fato, em detrimento de tantos outros bons exemplos que acontecem. 99% é bom, é uma ação necessária, é institucional, mas não são evidenciados. Infelizmente, isso parece que segue a própria natureza humana, né? E vem trazendo um grande prejuízo. Hoje nós temos uma prova que motivou essa própria audiência. Quanto à PRF, nós temos um histórico de parceria, né, com o Ministério Público do Trabalho, nesse trabalho juntamente com os auditores fiscais, e só no ano de 2015, por exemplo, a PRF ajudou a libertar 500 trabalhadores em situações análogas da escravidão, e nos últimos 5 anos, 4.000 são números nossa estatística do departamento.
mesmo com o baixo efetivo, porque a gente tira da onde não tem, nós temos em torno de 10 mil policiais rodoviários federais para trabalhar na gestão do órgão e assim também na atividade finalística nas rodovias de todo o país. O efetivo que está já ultrapassado há muito tempo, em 2006, o TCU fez uma ampla auditoria e orientou, indicou que naquele momento seria necessário um efetivo de pelo menos 20 mil policiais para dar conta da atividade institucional, constitucional da PRF. A frota, ela aumenta exponencialmente, frota de veículos. E num país rodoviário, que o modal principal de transporte é o rodoviário, ainda, principalmente de bens, né, é muito aquém do que deveria ser. Então, desse pouco efetivo, nós ainda procuramos atender a todas as requisições, mas nos falta muito, né? A PRF fica muito desfalcada. Eu tive a oportunidade de participar em 2007 de uma operação em apoiamento ao IBAMA, na Reserva Biológica de Gurupi. Fica ali nos estados, entre estados de Pará e Maranhão, do Pará e do Maranhão. Muito bem. Eu acho que segue mais ou menos essa lógica dessa região. Justamente procuramos ali operar, fiscalizando, junto com o IBAMA, madeireiras irregulares, dentro da própria reserva de proteção ambiental. E é uma situação muito séria, porque a gente vai justamente atacar aquele meio de vida que famílias dependem. E eu acredito que situação semelhante aconteça também junto ao trabalho escravo. Ninguém está lá por escolha, está por necessidade. E é preciso o Estado se fazer mais presente, né? E é preciso a gente repensar tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto os grupos, né, de fiscalização. É preciso repensar. A sociedade muda e o crime mudou. O crime mudou. Nós temos tecnologias hoje, né? Aqui o doutor José Marcelino frisou sobre a comunicação e a logística, e é algo que eu tinha pontuado aqui. São coisas primordiais. A gente precisa de uma comunicação eficaz, a gente precisa de uma logística, e uma operação dessa, necessariamente, do nosso ponto de vista, precisa de um apoio aéreo, porque é uma região inóspita, é uma região de difícil acesso, e é preciso ter um apoiamento de uma aeronave. Nós temos meios, nós temos recursos para isso. Então, é preciso ser repensado. Graças a Deus que não foi uma emboscada, porque fatalmente nós teríamos muitas vítimas, fatalmente teríamos uma emboscada planejada, possivelmente não escapasse ninguém, como aconteceu em Unai. Foi uma emboscada com total eficiência. Mataram todos. Então, é preciso a gente... esse atentado não é contra a vida de pessoas apenas, é contra a vida de servidores públicos que representam ali a presença do Estado. É preciso a gente repensar e ter mais atenção e eficiência nessas empreitadas, porque, por mais que você vá com planejamento, esse planejamento ele tem que ser mais amplo, porque dentro daquilo pode acontecer um leque de situações. Ninguém esperava isso, e aconteceu. Nós precisamos dessa presença maior do Estado, e isso envolve algumas ações. Algumas ações dependem de uma ação legislativa, outras ações, a própria administração pública, ela pode fazer. Por exemplo, o governo federal ele pode hoje regulamentar o adicional de fronteiras para todas essas categorias que estão aqui representadas, né? Isso é uma forma de fixar a gente mais na fronteira, mais profissionais na fronteira, é uma presença maior do Estado ali. Não só isso, mas imóveis funcionais, por exemplo, ser uma áreas de difícil fixação e de uma transitoriedade grande ali de servidores.
Os novos entram, vão para a fronteira, render os mais antigos, voltam para as regiões mais próximas das suas residências, capitais, regiões metropolitanas. O encaminhamento que eu faço, nós temos hoje em curso o PLC 38, de 2016. Ele cria cargos no Executivo. 1.500 desses cargos são de servidores administrativos para a Polícia Rodoviária Federal. Nós precisamos disso, para que a gente possa ter uma máquina funcionando melhor, né? E até, eventualmente, também deixar policiais mais liberados para atuar na sua atividade finalística, né? Como nós tratamos aqui, e outra também, e que eu acho super interessante e é necessária, que o doutor Marcelo Souto Maior ele pontuou, é uma experiência bem-sucedida, apesar do caos que nós sofremos em razão da própria impunidade, né, no país. Isso envolve uma reforma muito mais ampla. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é o que foi feito, por exemplo, por meio da Lei 13.142, de 2015. Essa lei ela torna em crime hediondo o atentado contra policiais elencados no 144 da Constituição e militares das Forças Armadas capitulados lá previstos no 142, além de majorar a pena sobre lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, né? Então, aqui vai um encaminhamento também nesse sentido, senador, como já foi pontuado aqui, para que isso possa estender essas forças de fiscalização, esses profissionais que estão igualmente em risco, né? E, aproveitando, né, a sua labuta aí pela classe trabalhadora, eu gostaria de dizer o seguinte, que o serviço público padece muito de atenção. E aí vai algo que a administração pública pode e deve fazer, no meu entender, seguindo, inclusive, a comando constitucional com relação aos direitos do trabalhador, em geral, minimizar os riscos, né, do trabalho. Por exemplo, o policial rodoviário federal hoje, ele não tem, assim como a maioria do serviço público, uma norma regulamentadora da sua atividade. O policial rodoviário federal, por exemplo, ele chega a trabalhar 24 horas com 15 até 17 quilos de equipamento, sob uma jornada estressante. Ontem ocorreu um acidente em Santa Catarina, Paraná, e envolvendo, acredito que, em torno de 10 ou 15 veículos, um deles um caminhão-tanque que pegou fogo. Lá estava a Polícia Rodoviária Federal, uma cena, inclusive, terrível, de um cidadão ali todo queimado. Não, isso não é algo bom de se viver para ninguém. O policial, antes de mais nada, ele é humano, ele é uma pessoa da sociedade, que, por uma razão ou outra, aí, acreditamos que a maioria vocacionada resolveu fazer aquele concurso público. Ele não é um alienígena que caiu ali para entregar a sua vida pelo salário no fim do mês. Ele trabalha assim, material do policial, todos, assim também como dos profissionais que estão aqui representados, estão trabalhando com a sua própria vida, o seu maior patrimônio, não é com o seu intelecto apenas, né? Então, eu faço esse apelo que o poder público, e isso aí é administração, se debruce, tem mecanismos para isso, tem fundações a serviço de pesquisa, olhem para o trabalhador, e eu digo, olhem para o policial, e o policial rodoviário federal, uma realidade, cada polícia tem uma realidade diferente, né? Eu posso falar aqui de cadeira dada do policial rodoviário federal. Nós temos hoje uma expectativa média de vida, segundo alguns estudos regionais e outras ações autônomas, umas que giram em torno de 56 anos de idade. E nós sofremos hoje com a ameaça de um aumento do tempo de contribuição, com a ameaça de uma idade limite, né? Já foi, no nosso entender, um absurdo
aumentar a idade do policial para 75 anos. Agora, vejam, como eu tenho 46 anos, eu tenho 26 anos de serviço noturno. Isso deixa marcas na gente, tanto por dentro quanto por fora. Então, como um ser humano trabalhando uma atividade extenuante dessa, carregando, durante sua vida laboral, um peso ali que pode chegar a 25% de alguns, ou até mais, além. E como é que ele pode estar, por exemplo, além dos 65 anos, trabalhando na atividade finalística? Como ele pode correr atrás e imobilizar alguém que acabou de praticar um crime, né? Bom, faltam coisas que o poder público pode fazer e deve. Sábado, houve uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, onde eu sou lotado, por exemplo, e ali houve o revide, algo parecido, uma interceptação dessa. Houve o revide, 2 tiros na viatura da Polícia Rodoviária Federal. A sorte é que naquele local, onde há uma concessionária e uma contrapartida, no próprio termo de concessão, de que uma verba tem que ser investida na PRF, ali, localmente, só ali que eu conheço no país, resolvesse por botar um para-brisa blindado. É o que eu disse anteriormente, a realidade do crime mudou e a gente precisa mudar. Essas viaturas dos grupos móveis, elas têm que ser blindadas, por exemplo? Como não? Como é que é o mínimo? O que custa isso para o poder público? O que custa? Né? Quanto é que vale a vida e a atividade estatal nessas áreas, nessas regiões, para dar a pronta resposta e a altura, né, da injusta ameaça? Bom, senador, vai o nosso apelo. Estava conversando ali antes com o Flávio Werneck, e se ele entrar num assunto sobre um estudo de expectativa de vida, média de vida do policial da estatal, eu já endosso as palavras dele desde já, viu, Flávio? E eu creio que ele vai se aprofundar melhor no assunto. Eu quero agradecer muito aqui, pedir a atenção de todos da Comissão do Senado de Direitos Humanos nesse sentido, que olhe pelos policiais, assim como por todos os profissionais aqui representados, para que a gente possa evitar que novas tragédias e atentados graves, foi um atentado gravíssimo que ocorreu, né, eles sejam desestimulados. Muito obrigado, senador. Passo a palavra agora para Jesus Castro Carmanã, diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Vamos dar 5 minutos para todos. Chega no quarto minuto, a campainha toca. Tá ok. Obrigado mais uma vez. Eu quero, de pronto, endossar também como parte efetiva do Gabinete Integrado dos Profissionais de Segurança Pública do Ministério Público, o apoio às palavras do Flávio Werneck com relação a essas alterações feitas no PLC 07, né? A gente vê que nos parece realmente que há um movimento corporativo, né? E transformando, por exemplo, o termo a atividade, que é um grande embate também no Código de Processo Penal, na revisão do Código de Processo Penal, do novo Código de Processo Penal, sobre autoridade policial para delegado. Isso. Esse é o termo, autoridade policial. Exatamente, ou delegado. É uma briga aí sem precedente, né? Nessas duas casas, né? Autoridade policial é o gênero do qual a espécie delegado, além de outras, faz parte, né? Por exemplo, nessas alterações, aí compete ao delegado deferir medidas cautelares. Isso é função de juiz, que o Flávio acabou de falar. Isso é função jurisdicional. Por outro lado, fizeram a alteração também que o delegado pode requisitar os outros órgãos. Isso é função de Ministério Público. São alterações que estão sendo feitas que ferem a organização administrativa. Ferem, sabe, as funções de cada poder, de cada órgão envolvido.
né? Então, realmente é algo que precisa de atenção, senador, né? E que vem como outros movimentos aí com a capa muito bonita de fazer o bem, mas pode não ser. Pode não ser bem isso, certo? Eu queria também complementar aqui, que eu passei correndo e esqueci que faz parte daquelas medidas que a própria administração pode e deve tomar para viabilizar o melhor serviço, como o nosso estimado senador José Medeiros bem falou, né, que faz parte daquelas outras condições, por exemplo, em vias de uma atividade que tem uma expectativa média de vida por mortes precoces aí de 56 anos até aqui, a gente ainda está em fase de elaboração e que deveria ser um estudo do próprio poder público, né, estimar essa expectativa, assim como faz para a população, né, tem o IBGE que trata disso, por que não fazer para os servidores públicos e principalmente para os policiais? Um cálculo recente que eu fiz, peguei o número de policiais do país, de operadores de segurança pública, e a população, né, a estimativa do próprio IBGE. O IBGE estima que 28/100 mil habitantes é o número de homicídios, a taxa de homicídio no país. Considerando o universo dos servidores e levando a mesma métrica e o mesmo cálculo, nós temos 88/100 mil para os policiais. Então, o policial, ele morre 3 vezes mais do que a população normal. E hoje nós estamos numa iminência de uma reforma previdenciária, a gente não sabe o que vem de lá. Nós já sofremos atentado, por exemplo, temos a lei complementar 51 de 85, que nos prevê o tempo de serviço da atividade de risco, que não tem nada de especial. Alguns dizem que é aposentadoria especial. Não tem nada de especial. É uma aposentadoria diferente em razão da diferença que os profissionais sofrem no dia a dia, na sua carreira, assim como tem outras, né? Então, por meio de uma orientação normativa, eles afastam, por exemplo, a incidência da Lei Complementar 51, por meio da lei do FUNPRESP. Então, os novos policiais de 2013 para cá estão compulsoriamente já no FUNPRESP, que inclusive alteraram, o que era opcional agora é obrigação. Ele já entra no FUNPRESP e depois pede para sair. Se pedir em 90 dias, tem a restituição dos valores. Se não, aí já tem o desconto de um bocado de coisa, e se depois, mais ainda. Bom, o FUNPRESP, isso é coisa que a administração pode e deve fazer. Manter o policial que já tem uma jornada sacrificada, que trabalha com seu patrimônio maior, que é a vida, assim como esses agentes aqui de fiscalização representados, né? Que, por meio de uma orientação normativa, pelo amor de Deus, que isso, pelo menos, a nossa administração pública possa fazer, né? Concluindo, também relacionado às condições de trabalho, hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, assim como em todo o país, um policial rodoviário federal não pode, no serviço ordinário, na sua ronda ordinária, portar um fuzil, um 762 ou um 556. Aí alguém pode dizer assim, né, obedecendo até aquele discurso mais correto politicamente, de que um fuzil é muito perigoso, é uma arma de guerra. Sim, mas é uma arma de guerra na mão de um profissional habilitado e do lado do Estado e da lei. Para combater quem? O transgressor da lei, o criminoso, com a arma igual ou pior do que aquela. E não para defender a sua própria vida, que é obrigatoriamente na primeira barreira, mas principalmente a de terceiro para cumprir. Assim como tantos tombam em razão do ofício, para defender a sociedade. Então, isso é uma coisa que a administração pode e deve fazer. Não tem base legal. O Estatuto do Desarmamento não fala nada sobre isso e é o arbítrio do Exército Brasileiro, que, infelizmente, nos chegam informações que alguns da reserva, por exemplo, ocupam cargos, né, nas próprias fábricas, indústrias de armamento, que inclusive corre uma CPI na Câmara, salvo engano, a respeito disso. Porque o nosso armamento nacional, ao qual nós estamos adstritos a adquirir, as polícias a adquirir, ele é falho, ele é ineficiente. Muitos já tombaram com a arma na mão e ela dando falha. Então, também é uma coisa que a administração pública pode e deve fazer.
rever isso para alterar a própria Lei 8666, assim, positivamente, seria uma medida mais legislativa, né? Mas essa normatização infralegal poderia e deveria ser revista para que as polícias pudessem adquirir armamento na indústria internacional, que tem as melhores armas do mercado. Inclusive, recentemente, a Câmara aprovou a liberação para compra, em torno de R$500 milhões, eu vi a portaria, de armas na indústria internacional, né, para fugir. A Polícia Federal também já adquiriu. Nós temos uma parte, mas é um caminho muito estreito para acabar com isso de vez, né? E, finalizando também, que seja feito, depois eu vou encaminhar, senador, tudo formalizado direitinho, no sentido de alterar também para aquisição de blindagem, não só de viaturas, mas dos postos e outros equipamentos necessários à efetiva execução da atividade institucional das polícias. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Jesus Castro Camanu, diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, que teve uma série de iniciativas que ele vai encaminhar por escrito à secretaria, como os outros convidados também. Agora, passo